nasceu com uma síndrome rara, contrariou todas as estatísticas. Agora ele inspira outras pessoas com histórias parecidas. Quando eu nasci, né, a médica falou que eu não ia andar, nem falar, nem fazer nada. Gabriel, de 23 anos, nasceu com a síndrome de Noonan, que é rara, diagnosticada logo nos primeiros meses de vida. Ele tem o hipertelorismo, que é a diferença da distância dos olhos, pálpebra um pouquinho mais caída, o pescocinho alado, pode ter algum tipo de cardiopatia, mas quando ele nasceu, desde pequenininho, o Gabriel não veio com esse problema. O grau de síndrome dele, da Noonan, ele é leve. Durante 15 anos, Gabriel precisou fazer tratamento que incluiu fisioterapia e acompanhamento de vários profissionais. Foram momentos muito difíceis, foram um período muito longo. O tratamento muitas vezes é cansativo, mas o que eu posso falar para vocês assim é que vale a pena. O que nos amparou muito foi a família, né? A família foi muito importante para a gente, porque eu trabalhava, ela trabalhava, né? Não tinha como a gente estar 100% com ele. Esses espaços, né, que haviam entre a lacuna, né, de estar trabalhando, nossa família se apresentava, né? Então meu sogro, a gente é muito agradecido a ele, sempre levava nas casas de tratamento. A questão do meu pai, minha mãe em casa, cuidando deles, né? Ele leva uma vida praticamente normal. O jovem adora praticar esportes. Pedalar e jogar basquete estão entre as atividades preferidas. As pessoas acham que só os pais ensinam, né? Os pais têm a obrigação. Mas a gente, o que nós recebemos muito do Gabriel, que Deus proporcionou pra gente, foi aprender com ele, né? Ele é um menino alegre, um menino que está sempre bem disposto, né? O jovem está no último semestre de Educação Física e já pensa em cursar outra faculdade para alcançar um sonho. Ser narrador esportivo, jornalista. Gabriel decidiu contar a história dele com vídeos na internet. Começando mais um vídeo aqui do canal, tá falando sobre a minha síndrome. Ela é um pouco difícil de explicar, pois ela é rara e não tem muitas informações na internet. Eu gravo, né, quarta sai vídeo meio-dia e sábado também sai vídeo meio-dia. Um pouco na minha experiência, para as pessoas não desistam dos seus sonhos e motivar as pessoas. Vitória dá aquela força ao projeto. Desde pequena, ela acompanha cada passo do irmão mais velho. Todos os dias a gente aprende muito com ele e eles até falam, né, que na minha experiência, né, que eu nasci para ajudar no desenvolvimento dele, para que ele pudesse me acompanhar também quando eu chegasse na idade dele, que eu ajudaria no desenvolvimento dele, né? Mas com certeza, assim, quem me desenvolveu como ser humano foi ele, né? Sou vencedor e é isso, e campeão também. É mais do que vencedor. Vai ser um privilégio dividir a carreira com você como colega de profissão. Confira como fica o tempo nesta terça-feira. Em Santos, o dia amanhece com chuva, mas a previsão é que o tempo melhore. A máxima será de 28 e a mínima de 18 graus. No Guarujá, as temperaturas também vão ficar entre 18 e 28 graus e o dia será parcialmente nublado. Em Cubatão, há apenas 5% de chance de chover e a terça-feira será nublada, com máxima de 31 e mínima de 21 graus. Sol entre nuvens no decorrer do dia em São Vicente. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. O mesmo cenário acontece em Praia Grande, onde o dia será de tempo bom, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Mongaguá não há previsão de chuva e as temperaturas poderão variar entre 17 e 22 graus. E uma tendência tem impactado positivamente alguns estabelecimentos. Bares e restaurantes temáticos têm ganhado cada vez mais destaque e clientes aqui na região. Em todos os ambientes da hamburgueria no Imbaré, em Santos, réplicas de super-heróis e várias atrações para os apaixonados por jogos eletrônicos. São games a partir da década de 70 até os dias atuais. Tem todas as gerações, tem cerca de 40 anos, 50 anos de jogos eletrônicos. Todas as mesas contam com videogame. Tem gente que até deixa o hambúrguer de lado. O sanduíche vai esfriar. Tô esperando minha amiga, acompanha ela. O jogo faz até esquecer a comida? Faz, com certeza.
É um vício positivo. A família do Pedro bate cartão toda semana aqui desde a inauguração há pouco mais de um mês. Dá para ficar aqui a noite toda, o hambúrguer é muito bom e ficar jogando com a meninada não tem coisa melhor não. Neste restaurante no Gonzaga, também em Santos, o tema é a máfia italiana. A decoração dos 4 ambientes tem quadros com fotos de mafiosos conhecidos. A mesa do chefe é uma das mais famosas. Até os garçons trabalham vestidos a caráter. A ideia, a gente trouxe uma tendência que vem bastante de São Paulo, né? Das casas temáticas da Vila Mariana. E a gente viu que a Baixada Santista estava muito carente de bares temáticos. Então a gente trouxe essa ideia revertida de ter um bar temático voltado para a máfia italiana. O restaurante também oferece figurinos para um clique estiloso, à la máfia italiana. Este casal entrou no clima e não perdeu a oportunidade de registrar o momento. Marina, que é italiana, gostou da ideia. Ele é muito legal, lembra muito a minha cidade, que é da Itália, é uma cidade mafiosa também. E eu gostei muito de vir aqui e experimentar. Aprovado. Aprovadíssimo. E a partir da 1h45 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, você vai poder acompanhar ao vivo uma cobertura mais do que especial. Afinal, hoje é dia da celebração da Padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat. Todos os detalhes, desde a missa, a carreata e a chegada de Nossa Senhora ao santuário com nossos repórteres, além de entrevistas e matérias especiais. E o repórter Fabiano Roma está agora na Catedral, de onde a imagem vai sair. Fabiano, bom dia. Qual vai ser o percurso da carreata? As celebrações aí começaram logo cedo, né, na Catedral? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Nesse dia da padroeira da cidade, já estou aqui com o padre Claudenil. Já, Nathalie, a gente vai falar de programação e tudo. Eu queria chamar a atenção de você que está assistindo a gente aqui. Olha, a gente está aos pés da imagem de Nossa Senhora do Monte. Para você que crê, para você que tem devoção a Nossa Senhora do Monte, você sabe o quanto isso é emocionante, o quanto isso é bom, o quanto isso traz de felicidade para a gente nesse dia, o quanto isso é um privilégio. Vou começar conversando com o Padre Nil. Bom dia, Padre Nil. Madrugou hoje, né, Padre? Bom dia. Não apenas madruguei, mas dormi bastante tarde. Decoração, andor para a festa de hoje, a alta noite. Mas estava aqui firme, acompanhando quem decorava e aproveitando para rezar. Não é um momento silencioso, com a igreja fechada, e aliás falamos de distanciamento, né, muito grande nesse período, então aproveitei também esse distanciamento como um pequeno retiro nesta noite para rezar, para celebrar, para pedir por todos aqueles que passaram por aqui ao longo destes 17 dias, aqueles que estão trabalhando conosco de modo muito especial, os muitos voluntários e aqueles devotos de Nossa Senhora, peregrinos talvez de tantas regiões que vêm aos pés de Maria Santíssima para louvá-la e para agradecer a sua intercessão. Padre, vamos começar falando um pouquinho de história, né? Da onde veio essa devoção a Nossa Senhora do Monte Serrat? Isso começa em Barcelona, não é? Na região de Barcelona, de uma forma muito simples, dentre uma coisa e outra, um detalhe e outro. Nós falamos desde a Espanha da Morenita, né? A pequena morena, que ficou escondida nas cavernas por mais ou menos 300 anos, porque o povo assim o fez, os devotos assim fizeram, escondendo a imagem, porque tinham medo que ela se perdesse diante das tantas invasões que este povo também experimentou. Depois, logicamente, chega o nosso Brasil, chega também a Santos pelo 1599, 1610, mais ou menos, na cidade de Santos. Padre, ela operou um milagre aqui, ela defendeu a cidade de uma invasão, né? Daí que começou essa história dela ser a padroeira da cidade. Isso, nós falamos do ano 1614, não é? Os piratas holandeses, não é? Procuravam invadir esta vila e o povo se refugiava
lá no alto do monte, uma pequena ermida, uma pequena capela, logicamente que não como nos moldes de hoje nós conhecemos, mas uma construção muito simples, possivelmente apenas a nave central, que depois foi ampliada. Recuados neste momento, lá no alto do monte, Nossa Senhora assim se atribui. Nossa Senhora opera um sinal grandioso, que era exatamente sobre aqueles que invadiam a experiência da fé, da dignidade, da proteção, da vida de família. Padre, Nossa Senhora, qual é o peso que ela tem para o católico? Qual a importância que ela tem para o católico? É bom a gente lembrar que quem realiza o milagre é Jesus, é Deus. Mas quem intercede é a nossa mãezinha, é isso? Isso, sempre dizemos que o nosso culto para com Maria Santíssima é um culto de agradecimento por sua intercessão. Deus realiza os sinais, mas o santo pede. Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo, com certeza pede com mais intensidade ainda. Filho, eles não têm mais vinho nas bodas de Caná. Filho, eles estão passando por momentos difíceis. E a mãe, com certeza, intercede. Portanto, o nosso culto para com Maria Santíssima não é de adoração, e sim de veneração, de reconhecimento. Gosto de dizer, eu e você carregamos em nossa carteira a fotografia de uma pessoa bonita, claro, especial, por exemplo, a nossa querida mãe, ou um parente, um amigo, um filho que passa por necessidades, por momentos difíceis da caminhada, mas normalmente a foto da nossa mãe, porque ela é muito importante, é uma veneração, é um carinho, é um agradecimento. É verdade, Padre. Vamos falar um pouquinho da festa hoje, Padre. Começaram as missas, que horas, vão até que horas, por onde vai passar a procissão? Isto, nós temos 6 celebrações hoje. Para começar pelas 6 horas da madrugada, não é, presidir essa celebração, também como caridade para os colegas, não iria convidar alguém para 6 da manhã. Então, começar às 6 da manhã, agora está acontecendo a missa das 7h30, depois teremos às 9 horas, depois teremos às 10h30, também ao meio-dia e, finalmente, às 14 horas. Procissão neste ano não, mas uma grande carreata, como fizemos na descida da imagem pelo bondinho, fizemos uma grande carreata naquele dia 23 de agosto, pela Zona Noroeste, Vila Belmiro, Canal 1, Canal 2, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, UPA Central, e Hospital Vitória, claro, pensando na pandemia, pensando nos profissionais de saúde, até para agradecer o dom da recuperação e o dom destes profissionais à frente, a luta contra o Covid-19. Passamos naquela ocasião pela Igreja São Judas Tadeu, passamos pelo Carmelo de Santos. Hoje, essa carreata, saindo daqui, passaremos pelo Paço Municipal. A renovação do compromisso que nós assumimos em 1954, 1955, de que ela é nossa padroeira, coroada no ano 1955 pelo Cardeal Mota. E vamos para as praias de Santos, que bela, né, que bela é essa nossa cidade, pela ponta da praia, e depois retornaremos já para o sopé do Monte Serra, onde subiremos a imagem também pelo bonde funicular. Padre, muito obrigado pelas suas informações. Eu desejo que o senhor tenha um dia excelente hoje, porque a gente sabe que vai ter muito trabalho, mas um dia também muito abençoado. Eu queria pedir sua permissão, Padre, para pedir ao senhor que dê uma bênção aí para quem está assistindo a gente aqui pela Santa Cecília TV. Isso, vale recordar 23 anos de Santa Cecília TV, não é? Que graça, que parceria, que casamento, diria assim, um casamento que deu certo ao longo desse período. Então, para você que nos acompanha, carreata, a missa das 14 horas, desde as 13 horas e 45 minutos, a Santa Cecília TV estará no ar, ao vivo, completamente, com os flashes também na carreata. Então, as bênçãos de Deus sobre nós, sobre Santa Cecília, com o nosso agradecimento, com o nosso carinho, sobre aqueles que nos acompanharão, da sacada dos seus prédios, assinando um lenço branco, quem sabe, um outro sinal para dizer: Maria Santíssima nos visita e passa por nossa casa. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E não tinha maneira melhor de encerrar, não é, Nathalie, do que com essa bênção. Com você. Não, Fabiano, não tinha não. É encerrar e começar muito bem esse dia em que se celebra o Dia da Padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serra. E eu digo mais, viu, Fabiano?
A minha melhor forma de celebrar o dia de Nossa Senhora é honrando a padroeira de Santos através do meu trabalho, do dom que Deus me deu, agradecendo todas as bênçãos que eu já pude aqui alcançar em Santos, a cidade que eu escolhi para contribuir, para construir e para formar minha família. Muito obrigada, Fabiano. Bom trabalho. Em instantes, como os serviços PET se reinventaram durante a pandemia. E mais, até domingo tem a semana de descontos na Baixada Santista. Não saia daí. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Você assistiu com exclusividade a descida da nossa padroeira. Agora, hoje, a partir das 13h45. Missa fechada na Catedral, carreata pela cidade e subida pelo bondinho até o santuário. A Santa Cecília TV é a única emissora que vai transmitir ao vivo em todas as plataformas. Realização: Catedral Diocesana de Santos. Apoio: Blumed Saúde. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Sexta, 11 de setembro, 8 da manhã. Acompanhe os resultados atualizados das pesquisas eleitorais para prefeito e vereador das cidades de Praia Grande e Cubatão. Ao vivo no Bom Dia Cidades. Pesquisa Santa Cecília TV, Badra Comunicação. A maior cobertura regional das eleições 2020 é no Sistema Santa Cecília de Comunicação. O melhor remédio contra a crise é acreditar. Anuncie na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Ligue 3202-7107. A Organização Mundial da Saúde concluiu que o uso de corticoides com quadros graves da Covid-19 reduz em 1/3 o risco de mortalidade pela doença. E para falar sobre como esses medicamentos atuam nos pacientes que lutam contra os sintomas do novo coronavírus, nós vamos conversar agora por videoconferência com o pneumologista e médico intensivista Alex Macedo. Doutor Alex, muito bom dia. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, eu que te agradeço. Doutor Alex, para a gente começar nosso bate-papo, vamos explicar para os nossos telespectadores como agem os corticoides. Para que pacientes usam esse medicamento? Bom, os corticoides são anti-inflamatórios. A função primária deles é ser um anti-inflamatório. Em doses mais altas, eles podem até ser imunossupressores, bloquear o sistema imunológico de uma forma mais grave. Mas em doses menores, que são as doses preconizadas nos casos de agressões, tanto pulmonares, renais, cerebrais, pela infecção pelo Covid, ele atua nas doses anti-inflamatórias. Está muito claro que a maior agressão que o vírus traz não é propriamente dita a presença do vírus, mas sim a reação inflamatória que ele causa, em maior ou em menor grau em alguns pacientes. Os que têm a reação inflamatória em maior grau terão maiores lesões. Na realidade, o organismo tenta se defender de alguma maneira e acaba se auto-agredindo. É neste momento que o corticoide, regulando essa reação inflamatória, tende a diminuir essa autoagressão e o paciente consegue passar pela infecção, pelo Covid e pela reação que o seu corpo tem de uma maneira com menos lesões sistêmicas. Doutor, você colocou uma questão muito importante. Colocou que é no momento em que a reação inflamatória se apresenta que se administra o corticoide. Não é antes e nem depois. Tem um tempo exato para a prescrição desse remédio. Sim, essa sua colocação é muito
oportuna. Não adianta eu tomar o corticoide antes, primeiro porque eu não sei qual vai ser o grau dessa reação inflamatória. Em alguns pacientes essa reação é mínima ou nenhuma. 90% dos pacientes que entrarem em contato com Covid serão chamados portadores sãos, não terão nenhum grau de manifestação clínica. Os outros 10% que terão podem ter formas leves e que nem o corticoide é necessário. Em formas moderadas ou mais graves é que o corticoide sim muda tanto o tempo de ventilação mecânica que esse paciente possa ter, o número de drogas que vão manter esse paciente mais estável, tempo de UTI e também mortalidade desses pacientes. Então tem um momento certo, que é o momento da reação inflamatória. Normalmente, entre o quarto, quinto, sexto dia, até o 10º, 11º, 12º dia do início da doença. Isso são as informações que nós temos até este momento. E o uso do corticoide também já foi feito em outras situações clínicas semelhantes à agressão pulmonar pelo Covid, também com uma resposta satisfatória. Doutor Alex, pessoas que têm doenças autoimunes geralmente costumam tratar com corticoide, até pelo que você explicou na primeira resposta. Se essas pessoas adquirirem a Covid-19 por já usarem o corticoide, elas podem ter quadros mais leves da doença ou isso não influi? A literatura não mostra isso até o presente momento. Até porque, se alguém tem uma doença autoimune e está precisando usar altas doses de corticoide, provavelmente essa doença não está bem controlada. E esse é um dos fatores de piora do prognóstico, são doenças mal controladas. Agora, uma coisa é clara, se ela já usa uma dose X de corticoide, neste momento nós vamos ter que usar uma dose mais alta de corticoide para manter o seu sistema imunológico mais controlado possível. Existem contraindicações, por exemplo, nesses casos em que a reação inflamatória acontece, existe alguma contraindicação que impeça a aplicação ou uso do corticoide em determinado paciente? Algumas contraindicações existem, mas de todas as reações adversas que o corticoide pode levar, o aumento do açúcar no sangue, a hiperglicemia, é um fator limitante. Se a gente for analisar como um todo, um dos fatores de prognóstico ruim para os pacientes com Covid é a presença de hiperglicemia durante o tratamento. Portanto, se eu administro o corticoide, ele leva uma hiperglicemia muito alta, com difícil controle, essa talvez seja um dos motivos de interrupção do corticoide na vigência do tratamento. Tirando esta situação, as outras situações são clinicamente controláveis. Então, não existiria uma contraindicação formal e absurda para que eu não utilizasse nesse momento, a não ser situações que percam o controle clínico. Mais uma vez, para a gente reforçar, doutor, nada de automedicação em casa, porque administrar corticoide vai te permitir estar imune, vamos dizer assim, a uma reação inflamatória mais séria. O corticoide, nós temos que lembrar que ele tem efeitos colaterais, em alguns pacientes um pouco menos, em outros pacientes mais. O ideal é que ele seja feito uso com um controle clínico efetivo. E não adianta você usar o corticoide sem você saber se você terá um processo inflamatório mais grave ou não. Eu vou usar preventivamente. E preventivamente, de repente, você tem uma alta taxa de açúcar no sangue ou uma pressão muito alta sem a necessidade, por vezes, de usar o corticoide. Para a gente encerrar, doutor Alex, a gente começa essa semana, vamos dizer assim, pós-feriado prolongado, com a notícia de que o número de mortes, de uma forma geral, no país, pela Covid-19, está caindo de fato. Ao invés de 1.000 mortes, a gente está registrando uma média aí de 780, 800 mortes. Ainda muita gente morrendo, não dá para dizer que a gente está numa situação confortável. Como é que o senhor, como médico intensivista, para quem não sabe, médico intensivista é aquele que atua na UTI em casos muito graves, está à frente do combate à Covid-19 desde o começo dessa guerra contra o inimigo invisível, avalia o comportamento dos cidadãos de uma maneira geral, não só moradores aqui da nossa região, como turistas que se aglomeraram nas praias no decorrer aí do feriado prolongado. É importante que a população entenda que a pandemia ela está caminhando para o seu término, mas a doença não foi embora. O término da pandemia significa que o número de casos novos é menor do que o número de recuperados. Mas nós não temos ainda remédio efetivo e vacina que previna a doença. Então,
sair de casa os que têm necessidade. Usem a proteção, máscara e higiene das mãos. Ela não pode deixar de fazer parte da rotina do seu dia a dia. Todos, sem exceção, têm que manter essa rotina. Ah, mas eu já tive. Mas eu tenho que ter um caráter educacional. As pessoas têm que entender que todo mundo, pelo menos por enquanto, tem que continuar de máscara, tem que continuar com a sua higiene das mãos, para evitar a disseminação de número menor, mas pode ser o seu familiar. Esse número menor pode ser o seu melhor amigo, pode ser seu filho, sua esposa. Então, por favor, ainda nós temos a doença no nosso meio, e ela tem a sua capacidade de disseminação grande e a sua letalidade, que não é grande, mas é extremamente importante quando esse um caso é o que está do seu lado. Sem dúvida nenhuma, doutor Alex. É isso mesmo, que a gente não tenha que respeitar as regras e as orientações sanitárias depois de perder e sentir a dor de perder alguém que a gente ama muito. Muitíssimo obrigado, uma excelente terça-feira. Bom dia. Bom dia a todos vocês também. Agora as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações e o tempo de espera é de 15 minutos, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. Bertioga-Guarujá conta com 2 embarcações e o tempo de espera é de 30 minutos. Já em Santos e Vicente de Carvalho, existem apenas 2 barcas, o que faz automaticamente o tempo de espera do pessoal que aguarda para embarcar aumentar, está em 20 minutos, quando a média é 12, considerada normal, média normal 12 minutos. Indo lá para São Sebastião, Ilhabela, eles estão com 7 balsas e o tempo de espera para atravessar é de meia hora. São Sebastião, Ilhabela, que também teve um grande fluxo de veículos no feriado prolongado. Muita gente que talvez tenha deixado para ir embora agora de manhãzinha. A dessa está disponibilizando 7 embarcações. Lá no Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia e Ilha Comprida, cada um desses trechos conta com uma embarcação e o tempo de espera é de 30 minutos. Já em Cananéia Continente, uma embarcação e um pouquinho mais de paciência do motorista que precisa esperar 1 hora. No sistema Anchieta Imigrantes, a operação Comboio está em vigor a partir da Praça do Pedágio da Via Anchieta por causa da forte neblina. Pelo mesmo motivo, a interligação Planalto está bloqueada em ambos os sentidos. A Imigrantes registra lentidão no sentido a São Paulo por conta do excesso de veículos. A gente tem que lembrar que desceram aqui para as praias do litoral paulista mais de 220 mil veículos, superando inclusive a expectativa da própria Ecovias para o feriado prolongado, o que faz com que, claro, todo esse pessoal está voltando para sua casa e vai ter que ter paciência para chegar ao seu destino, porque vai enfrentar trânsito. O tráfego está normal nas demais rodovias. Bora falar de economia? Para aquecer as vendas, a tradicional Semana do Desconto, promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, vai até o próximo domingo. Renata Vicente é gerente de loja há 27 anos. Com a Semana do Desconto, ela vê uma oportunidade para atrair mais clientes. Nós temos bastante mercadoria devido a esse tempo que ficou fechado, né? Tem numerações, temos numeração, bastante numeração. Os preços estão bem convidativos e eu acho que é uma época que vale a pena investir. O arquiteto e urbanista Frederico Marins se surpreendeu quando ficou sabendo dos descontos e acabou aproveitando para levar até mais peças. Com essa promoção, a gente sempre acaba comprando mais do que precisa, na realidade, até para aproveitar o desconto. Para essa 8ª edição da campanha, o Sim Comércio da Baixada Santista facilitou as regras para a participação dos lojistas. Uma semana de desconto que já vem há 8 anos sendo realizada, cada ano com mais sucesso e agora mais ainda porque ela incorpora com a Semana do Desconto do Brasil. Esse ano nós simplificamos, qualquer comerciante pode entrar, sócio ou não sócio do sindicato, para que ele possa dar desconto, principalmente numa hora difícil, em que o comércio precisa vender. Tem bastante gente retomando agora o mercado voltou a aquecer e a Semana do Desconto vem para nos ajudar bastante, com certeza. Eu acho muito importante, porque acaba vendendo mais, o pessoal acaba buscando mais as peças e a gente consegue vender bastante, né, nesse período. Espero que todo mundo venha.
E se o comércio sofreu com a pandemia, o mercado de pets se animou com tanta gente em casa. Durante a quarentena, a procura por atendimento veterinário e outros serviços em domicílio aumentou, aquecendo ainda mais o setor. Depois do nascimento da filha há 5 anos, Fabiana passou a fazer atendimento clínico veterinário apenas em domicílio. Ela conta que no começo da quarentena da Covid-19 o movimento caiu, mas depois... A partir do segundo mês já o pessoal começou a aceitar mais, começou a melhorar até. Porque acho que assim, um também começou a indicar para outro o nosso serviço, né? Então melhorou um pouquinho, falando por mim, né? Em média são 10 atendimentos por semana. A Mora, de 6 anos, é uma das pacientes. Aliás, Fabiana cuida da cachorrinha desde pequena. Na maleta, a veterinária traz tudo o que é necessário para atendimento clínico. Lógico que mais especialidades, como cirurgia, coleta de sangue, né? Tudo é encaminhado realmente para uma clínica veterinária específica. Para o Roberto, esse atendimento em casa dá mais segurança em tempos de pandemia. Tenho uma mãe com 72 anos, então assim, a gente se preocupa com todo o fator da pandemia. Então assim, como a Bia já é conhecida, uma pessoa de confiança e uma assistente profissional, a gente abre a porta da nossa casa de uma maneira muito tranquila para atender a Mora. O atendimento em casa passou a ser novidade para a Vivian na quarentena. Com o pet shop, onde trabalhava fechado, ela ficou sem atender 2 meses e teve que se reinventar. O negócio vem dando certo. Entre banhos e tosas e outros serviços, são mais de 60 visitas por semana. Mais seguro está dentro de casa, né? Ele está junto com os donos, então assim, os cachorros que têm medo de pet, para eles é bem confortável fazer em casa, é mais gostoso, né? E quando tá frio, não precisa sair, então tem várias vantagens o banho de casa, né? Este foi o segundo banho da tia Vivi, como é conhecida, em Cookie, de 4 meses. Ele é super agitado, mas aos poucos o cachorro vai se acostumando. Faço uma massaginha, um agrado, né? E um carinho, é todo o diferencial de fazer em casa, né? É atenção só pro cachorro o tempo todo. Olha, se tem um mercado que não conhece crise, é esse, de pets. O mundo pet tem crescido, o segmento pet tem crescido ano a ano. E a pandemia veio para mostrar que nem essa crise é capaz de impactar o setor, que consegue se reinventar a cada momento. E no próximo bloco, os destaques da hora do Santa Portal e uma entrevista sobre a importância e os desafios da alfabetização. Afinal, hoje é Dia Mundial da Alfabetização. Não saia daí, até já. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo! Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm esse poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. Visite o Bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665.
Estamos de volta, agora são 8 horas e 36 minutos. Além de Dia da Padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat, hoje também é o Dia Mundial da Alfabetização. E no Brasil há 11 milhões de adultos que não sabem ler ou escrever. Criada em 1967 pela Organização das Nações Unidas, a data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. E sobre esta data tão importante, nós vamos conversar agora, por videoconferência, com a coordenadora do Colégio Santa Cecília, Denise dos Santos Fernandes. Professora, muito bom dia. Muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender nesta manhã de terça-feira. Bom dia. Professora, eu acho que a primeira pergunta que eu posso fazer, posso chamá-la de você? Claro. Fazer para você é a respeito dos desafios da alfabetização nesses tempos tão desafiadores de pandemia e de quarentena. Então, realmente foi um desafio, né? Nos pegou assim de surpresa, para todas as crianças de maneira geral, porque o processo era muito mais interativo e dentro da sala de aula, né? Então, todos nós tivemos que nos adequar a essa realidade online. E para as crianças que estão se alfabetizando, ainda mais difícil, né? Porque nós precisamos de um apoio muito grande das famílias, né? No auxílio para que essas crianças pudessem acessar as aulas online, para que essas crianças pudessem ter um acompanhamento para ler o que estava sendo solicitado. Então, para eles, o desafio foi ainda maior. E como é que tem sido a receptividade, o retorno, o feedback dessa experiência, que não foi só no ramo da educação que pegou todo mundo de surpresa? A tecnologia, ela está aí, já estava há algum tempo, mas ela nos forçou a medidas muito mais céleres, muito mais rápidas, para que a educação não se perdesse, não perdesse o time, como, por exemplo, a economia. Então, ela veio para ficar. Como é que tem sido o retorno, professora? Então, nós felizmente temos conseguido, né, caminhar com esse processo. Lógico que foi necessária uma adequação, né, de estratégias e um foco maior para as atividades de leitura e escrita. E isso exigiu das professoras, né, dos professores, um trabalho diferenciado, principalmente para essas crianças que estão em processo de alfabetização, um trabalho muito mais lúdico, muito mais oral, né? Não dependendo tanto da leitura, porque nesse momento eles estão aprendendo, né? Então não dá para colocar situações em que eles precisem ler, porque aí só os pais estariam lendo. Então, toda essa adequação de estratégias e essa criação de atividades mais práticas, mais lúdicas, que proporcionaram esse caminho que não parou, né? Porque todo momento, toda situação, né, que a criança vive é uma situação de aprendizado. Então, a própria rotina da casa dela também nos ajuda e favorece em algumas situações para que esse processo continue, né, não estacione. Estamos conseguindo. Você colocou uma questão extremamente importante, não cobrar da criança mais do que o momento que ela está vivendo proporciona para ela. Porque nós, adultos, temos por hábito achar que a criança tem que ler rápido, tem que escrever rápido, tem que escrever perfeitamente, e a gente sabe que tudo isso faz parte de um processo. Nós tivemos uma metodologia diferente, o mundo mudou, né? Outras ferramentas foram implantadas, e é importante que os pais, neste momento em que são ainda mais necessários nesse processo, entendam o time da criança, né, professora? Sim, é uma preocupação também tranquilizá-los, né? A alfabetização é um processo, ela está sendo feita, ela está acontecendo. Nesse momento, a própria rotina da casa pode favorecer, né? Não só o que a escola tem feito, mas também a rotina da casa. Nós sabemos, né, que os pais também estão assoberbados de coisas, que o tempo está bem complexo, né, de administrar tantas tarefas.
Mas, por exemplo, a mamãe está lá na cozinha fazendo uma receita, a criança está ali junto. Então, olha, vamos ajudar a mamãe, quantos ovos? Então, essas rotinas, essas coisas básicas que também favorecem. E tranquilizá-los no sentido de que cada criança tem o seu ritmo. Então, não adianta comparar. Mas a outra criança está lendo e o meu filho ainda não está. Cada um tem o seu ritmo. E é um clique, né? De repente, a criança se apropria daquela mágica, né? Que é a leitura, e aí tudo vai fluir. Mas sempre com calma, né? Esse processo ele está acontecendo e cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem que ser respeitada nesse sentido. Daí a importância dos pais lerem para os filhos, né, professora? Até para despertar nessas crianças que estão conhecendo o mundo das palavras, começando a conhecer o mundo das palavras, despertar a curiosidade, né? De unir a sílaba, de unir a vogal com a consoante, criar a palavra. E no momento em que ela descobre que ela consegue ler, eu acho que é esse momento que o clique acontece. Sim, sim. O nosso ambiente, né, a nossa casa tem que ser um ambiente alfabetizador, né? Se você conta uma história para o seu filho desde que ele é pequenininho, ele vai despertando esse interesse, né? Ele vai pensando, poxa, que bonito, né? Como que meu pai consegue entender todas essas letrinhas? Como que minha mãe consegue ler tudo que está escrito nas placas? Então, vai despertando. É todo um ambiente alfabetizador que incentiva a criança, né? Então, uma casa que tem muitos livros, muitas revistas, gibis, e que se tem esse hábito, cantar, né? Fazer rimas, fazer parlendas, tantas oportunidades que estão ali no nosso ambiente, tão fácil, né, de acessar. Professora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a ONU estabeleceu 17 metas de sustentabilidade, de crescimento, e colocou a educação plena e acessível a todos como a 4ª principal meta a ser atingida pelo mundo, né? Porque a gente sabe que a educação é a base de uma sociedade civilizada, é a base de uma sociedade digna, é uma base de uma sociedade onde cidadãos entendem o seu papel fundamental para que todo o processo funcione. Mas nós sabemos também que o nosso país é um país de dimensões continentais e ainda marcado por muitas desigualdades sociais. A meta a ser atingida seria até 2030. Na sua opinião, que está no dia a dia, que trabalha com educação o tempo todo, quais seriam os pilares para tornar essa conquista possível? Nós já estamos caminhando, né? Eu acredito que nós estamos caminhando. A BNCC vem trazer, né, contempla todos esses aspectos em relação a oferecer essa educação para que todos tenham da mesma forma, né, com qualidade, trabalhando as competências, as habilidades. Mas nós precisamos, o professor, ele precisa estar sempre em formação, né? Estudar, refletir, dialogar, questionar. Então, eu acho que, além do que nós já temos, nós precisamos cada vez mais capacitar os nossos professores, também não só na questão de conhecimentos e teorias, mas do trabalho humano, né, do diferencial que tem que ser a educação, de ter um olhar para cada aluno, né, de ver aquele aluno, o potencial que ele tem, valorizar esse potencial, porque isso acaba dificultando, né? Muitas vezes existem alunos que têm potenciais brilhantes e acabam sendo esquecidos, e isso faz com que ele perca a motivação. Então, eu acredito cada vez mais na capacitação, na formação, em investir no professor. Para a gente realmente agora encerrar, na sua opinião, qual é o principal legado que a pandemia vai deixar para o segmento da educação? Eu acho que nós precisamos pensar, né, o quanto as famílias são importantes nesse processo. A criança, ela chega à nossa escola, mas ela tem com ela toda uma família envolvida.
e nós percebemos o quanto esta parceria faz diferença, né? Nós temos trabalhado muito, mas nós temos sentido um envolvimento das famílias, um envolvimento das crianças, uma união de forças, né? De professores, alunos e famílias. E isso está fazendo com que a educação continue caminhando. Então, o que deixa de legado é o quanto a família é importante, na minha opinião. É um tripé, né, professora? É o aluno, é a escola e a família. Esse tripé em equilíbrio vai tudo bem, né? Com certeza. Muito obrigada, professora, pela tua participação, pela disponibilidade em nos atender e por falar de um tema que, aliás, eu adoro falar sobre educação. Eu acho que se a gente cada vez mais investir na educação, nós temos a possibilidade de mudar muita coisa que ainda está estabelecida no nosso país. A gente tem que dar o valor ao professor, a gente tem que dar o valor ao aprendizado e a gente tem que entender, como você bem disse, que cada ser humano é um indivíduo único. E, como único, ele tem as suas deficiências, mas também tem os seus dons e talentos. E nos seus dons e talentos é que eles precisam ser potencializados. Muitíssimo obrigada, tenha uma excelente terça-feira. Igualmente para você. E agora a gente vai falar dos destaques da hora do Santa Portal. Já está aqui comigo o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, que feriado foi esse? Me conta. Pois é, né? Era o esperado, né? Meu Deus, tivemos trabalho, né? Todo mundo já imaginava que fosse ser desse jeito, tanto que o prefeito de Santos, em nome do Condesb, ele é presidente do Condesb também, havia pedido reforço no policiamento, na ajuda do governo do estado para as guardas municipais e, claro, foi o que a gente esperava, né? O Santa Portal fez uma cobertura ininterrupta, né? Hora a hora, dando informações da balsa, dando informações da rodovia. Desceu mais do que a expectativa da Ecovias, como eu já disse aqui nessa edição. Foram mais de 220 mil veículos, né? A gente tem imagens, eu vou pedir inclusive para a produção colocar, imagens de diversas praias, a gente percorreu diversas praias e todo mundo que estava na praia, a sua grande maioria não estava praticando atividades físicas individuais. O tempo fez calor, quando não fez calor, fez mormaço, né? E as pessoas acabaram estendendo a canga na areia, montando aí os seus guarda-sóis. E em alguns pontos a gente flagrou a aglomeração e o pior, a falta do uso da máscara, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que não deveria ter se aberto a praia, né? Quando se abre a praia, quando se abre essa brecha, pedir bom senso da população num momento como esse é complicado, né? Na verdade, eu acho que pedir bom senso para o brasileiro, viu, Gustavo? Porque em outros países, praias foram fechadas e foram abertas e o cidadão, ele obedeceu à regra de respeitar as leis, respeitar os decretos. Infelizmente, né, quando a gente flagra a aglomeração e quando a gente não vê o uso da máscara, a gente se preocupa muito, né? E se questiona sobre aquela coisa. Pode aglomeração na praia, mas não pode reabrir a escola, né? Aí fica uma discussão que a gente realmente não compreende, né? Não dá para entender, realmente não dá para entender. E o pior, Nathalie, é que apesar de tudo isso, de todos esses abusos que a gente vem vendo, tanto aqui na região quanto no resto do Brasil, no Rio de Janeiro, as cenas são a mesma coisa, praticamente idênticas, os números têm caído, os números da Covid têm caído, a gente espera que, só vai saber, né, os efeitos de tudo isso que aconteceu nesse fim de semana, daqui 2 semanas, que é o ciclo do vírus, para começar a atuar, né? Então, vamos esperar, vamos torcer para que a situação que aqui em Santos é relativamente tranquila, né? A gente tem... Na nossa região, de uma forma geral, né? Santos tem 70% dos leitos de UTI Covid livres aqui, enfim. Que isso que não recrudesça, né? Que a gente não volte a ter problemas aqui por causa disso. E um outro aspecto que preocupa bastante, a gente vai ter em outubro mais um feriado prolongado. E aí a pergunta que não quer calar, o Réveillon, o fim do ano, a temporada de verão aqui na nossa região. Se num feriado 220 mil veículos desceram,
Você acredita que as pessoas vão respeitar não ir para a praia na virada do ano? Pois é. Consultamos o presidente do Condesb sobre isso, sobre o que seria feito. Não tivemos resposta ainda sobre isso. Vamos continuar questionando, porque a gente ainda tem um tempo até isso acontecer, né? Já tiveram a experiência de que não dá para contar com o bom senso e não dá simplesmente para ficar apelando para isso o tempo inteiro. As autoridades têm que agir preventivamente, né? Sem dúvida. Quem também teve muito trabalho foi o Corpo de Bombeiros, né? No mar. Porque as pessoas que ficaram 5 meses sem encontrar o mar, eu acho que achavam que o mar ia sair do lugar, né? E ia deixar de existir. Foram 25 vezes mais salvamentos do que no mesmo feriado do ano passado. Exatamente. Né, estamos vendo as imagens aí, trouxe até minha colinha do Santa Portal aqui. É absurda a diferença, né? No ano passado, tudo bem que foi um feriado, o feriado no ano passado foi no fim de semana, então foram só 2 dias, neste ano foram 3 dias, teve o sábado, o domingo e a segunda, para os santistas a terça também, né? Mas o tempo tá ruim, eu acho que ninguém vai para a praia hoje. Mas foram 7 ocorrências no dia 7 e 15 ocorrências no dia 8 em 2019, 22 ocorrências. E esse ano, no sábado, dia 5, foram 130 ocorrências, aí já estourou a boca do balão, né? 250 ocorrências no dia 6, no domingo, sábado, domingo e segunda, né? E na segunda-feira, 161 ocorrências, 541 ocorrências de salvamentos. Infelizmente, 6 pessoas morreram afogadas, né? E 2 corpos ainda estão sendo buscados, de 2 rapazes que desapareceram no mar lá em Itanhaém. Dessas mortes todas, infelizmente, um sargento aposentado da Polícia Militar na praia da Enseada, se eu não me engano, exatamente. Que ouviu os gritos de uma mãe pedindo socorro, entrou no mar, conseguiu salvar uma menina, mas aí teve um mal súbito, né? Isso, exatamente. Um sargento aposentado. Vale dizer o nome dele, porque esse cara é um herói, José Cláudio Mantovani. Ele salvou a menina e depois que ele salvou a menina, ele teve um mal súbito, passou mal, foram feitas ali as manobras de ressuscitação, mas infelizmente ele pereceu, conseguiu salvar a vida da garota. E todas essas mortes são de turistas, né, Gustavo? Todas de porque turistas. Assim, o caiçara, ele respeita o mar, né? Ele sabe que aquela máxima, água no umbigo é sinal de perigo. É o que a avó falava e é o que continua valendo, né? A gente está falando, por exemplo, do mar no Guarujá, ele tem uma característica completamente diferente do mar aqui de Santos, né? Exatamente. E assim, um dos resgates que foram feitos foram daquela ilhota, né? Que quando a maré está baixa, você consegue ir caminhando. Quando a maré sobe, você vai ter que voltar nadando. 15 pessoas foram retiradas dessa ilhota no Guarujá. Quer dizer, as pessoas realmente não sabiam o que estavam fazendo. E pior, algumas dessas pessoas totalmente embriagadas. Exatamente. E muita gente também acha que porque nada em represa no interior... Em piscina. Que não tem correnteza, né? Que vai ser a mesma coisa no mar. Não estão acostumadas com o mar daqui. A correnteza puxa para o fundo, realmente bem mais longe da costa que esses salvamentos são feitos, as pessoas estão bem longe e aí acontecem esses afogamentos. É falta de experiência e uma... responsabilidade. Uma dose de coragem que não deveria existir num momento como esse. Que não deveria existir. Parabenizar aqui todos os bombeiros do GBMAR que tiveram muito trabalho nesse feriado. Se mais pessoas não morreram foi porque esses homens do mar trabalharam incansavelmente e esperar que no próximo feriado ou no próximo fim de semana que fizer sol e se as praias continuarem liberadas, as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Para a gente encerrar os nossos destaques, teve um assaltante que fez a moradora de um prédio no Gonzaga refém. Que loucura, hein? Você sabe que eu sou fã de cinema, né, Nathalie? Eu me lembrei muito do filme de Um Dia de Cão, com o Al Pacino. Uma história parecida com essa. O rapaz assaltou uma farmácia lá na Bernardino de Campos, no Canal 2. Na saída da farmácia, ele já foi abordado pela polícia militar, saiu correndo, tinha roubado R$300 do caixa, roubado celulares dos clientes que estavam ali, dos funcionários, largou tudo no chão, saiu correndo, pulou o muro de um prédio, escalou, subiu, entrou no primeiro andar de uma janela que estava aberta do primeiro andar, trancou a moradora a dona do apartamento
num dos quartos e ficou ali durante Por 1 2 hora. horas, quase, né? A ação inteira durou 3 horas e meia. Das 10h30, ele só foi se render às 2 da manhã. Trocou tiro com polícia, enfim, foi um forrobodó, foi um negócio grande. Mas acabou preso e a Graças moradora a Deus, sem nenhum ferimento, sem nenhum ferimento, graças a Deus. Só parabéns, o susto, né? Parabéns à Polícia Militar também. E olha, Gustavo, vou te convidar para assistir a reportagem que vai encerrar a nossa edição, porque se a gente começou a edição de hoje com um exemplo de superação, a gente vai terminar com um exemplo de união. Porque na família que você vai conhecer a seguir, o sonho de um é o sonho de todos. Em uma Kombi, pai, mãe e 4 filhos vieram da Argentina para o Brasil em busca de mais oportunidades na música. As fotos são lembranças da aventura que começou há 7 anos em busca de um sonho. Vendimos tudo, pegamos a Kombi, instrumento, deixamos muita roupa e deixamos todas as nossas coisas e nos embarcamos nessa aventura que foi atrás de um sonho para que eles vivessem da música. De Kombi, o casal Marcelo e Silvia e os 4 filhos saíram de Córdoba, na região central da Argentina, em direção ao Brasil. Eles percorreram mais de 2.300 quilômetros até São Vicente. Chegamos no Brasil, em São Vicente, com R$50 no bolso. E dormíamos na Kombi, e tomávamos banho em Itararé, moramos praticamente na Kombi, fomos como moradores de rua. Eles ficaram 20 dias na praia do Itararé, em São Vicente. A venda de artesanato foi o principal ganha-pão deles nesse período. Daí, vendendo na rua, nós conseguimos alugar um apartamento e começamos a fazer alfajores argentinos. Ela fez, né? E depois virou uma empresa familiar, aí passou para um restaurante. Filho de argentinos, Marcelo nasceu no Brasil e se mudou para o país vizinho quando era criança. Lá, ele e a filha mais velha, Mili, de 23 anos, soltavam a voz e esbanjavam talento no grupo Canta Brasil. No repertório, uma paixão do músico, a bossa nova, apresentada com um toque diferente. A família continua tocando por aqui. O sítio onde moram há pouco tempo em Itanhaém foi transformado em um estúdio. A única que não faz parte da banda Tauromenium é a Silvia, que se tornou especialista em alimentação saudável. A entrega de refeições atualmente é a principal fonte de renda da família Taormina. O próximo dia 25 vai ser um dia muito especial para a Mili e também para toda a família. A Mili vai lançar a primeira composição feita por ela, Telas. A gente vai pedir para ela, os irmãos e o papai mostrarem para a gente Telas. Por favor, Mili. Pelo jeito, essa família de talentos veio para ficar no país. Não pegue plantou Maria, nem Margarida nasceu. E no meu jardim da vida recebeu, morreu. Não pegue plantou Maria, nem Margarida nasceu. Nem tudo, né, Gustavo, que vem dos argentinos é rixa, né? Los hermanos. É isso aí. Você sabe que às vezes que eu fui para lá, eles sempre recebem muito bem os brasileiros. E a gente também gosta muito dos argentinos, né? Só no futebol que a gente... Não, né? E deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Obrigada, Gustavo. Até amanhã. Obrigado, Nathalie. Até amanhã. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui. A partir da 1h45, eu te espero no programa especial sobre a celebração de Nossa Senhora do Monte Serra, padroeira de Santos. Às 7h30 da noite tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Ao longo de todo o dia você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Aqui no Bom Dia Cidades eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau!
Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Bom dia, meus queridos telespectadores. Que alegria voltar e saber que tem tanta gente aí com seus televisores ligados, nos aguardando para a apresentação de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu venho com alegria e eu quero que você participe da nossa alegria, porque Uma Nova Dimensão é uma chuva de bênçãos no teu lar. É com a música, com a palavra, é também com uma oração de fé. Os milagres acontecem através de Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa de fé, de vida e de esperança. Fique conosco, porque a bênção de Deus chegou na tua casa. Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. No programa de hoje nós temos uma mensagem de ânimo para você. Olha só, a Bíblia diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Essas palavras são do apóstolo Paulo, que também passou por sofrimentos e necessidades e também ficava desanimado. Mas ele descobriu que com Jesus ele podia suportar todas essas coisas e ainda sair vitorioso. Nos tempos difíceis, quando você já não consegue continuar, Jesus vai lhe dando força, a força que você precisa. E com ele, você pode sim ter a vitória sobre o desânimo. Mesmo nos maiores problemas, você deve confiar em Deus, porque Ele é poderoso para lhe ajudar a superar todas essas adversidades. E a mensagem de ânimo para você ainda não acabou. Deus quer e vai fortalecer você aqui hoje, no nosso programa, para a sua glória. Agora, Gabriela Rocha e Gabriel Guedes cantam juntos a primeira música do nosso programa, Ele Vem. Esse é o nome da canção. Nós vamos assistir e daqui a pouquinho voltamos a falar. Não sai.